Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Quero relembrar mais uma vez 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Com esse texto, eu quero afirmar algumas coisas que ficam claras na teologia do Novo Testamento, sobretudo na teologia do apóstolo Paulo. Primeiro, todo obreiro deve ser remunerado. Todo obreiro deve ser sustentado para que tenha condições de continuar pregando o Evangelho e que tenha condições de continuar servindo a Jesus, abençoando as vidas das pessoas. Não é, portanto, nenhuma vergonha que um obreiro seja remunerado. O próprio apóstolo Paulo faz questão de ensinar à igreja de Corinto que ele errou ao não cobrar dos irmãos a ajuda no seu sustento. Ele diz: eu o fiz de muito bom grado para que o evangelho não lhes fosse pesado. Mas depois ele reconhece que deveria tê-lo feito porque a igreja se acostumou a não ajudar. E o pior, a igreja se acostumou a não ajudar exclusivamente a ele, mas mantinha a ajuda que oferecia a outros apóstolos, o que acabou para ele se tornando um problema, porque demonstrava falta de reconhecimento da congregação. Somados a estes, nós temos outros textos no Novo Testamento que nos mostram que nós devemos auxiliar e ajudar financeiramente aqueles a quem reconhecemos como guias sobre as nossas vidas, pessoas que nos abençoam, pessoas que cuidam de nós. E a estrutura de uma congregação, a estrutura financeira de uma congregação, portanto, deve incluir, dentre o rol das suas prioridades, ajudar financeiramente a um obreiro. Ocorre que nos tempos em que nós estamos vivendo, muitos obreiros, muitos pastores, muitos líderes recebem muito e às vezes até de maneira desproporcional ao que é a capacidade da congregação. E aí, para cada caso, há aplicações, né? A minha maneira de enxergar isso à luz do Novo Testamento é que um obreiro deve ser sustentado para que não tenha necessidades e possa ficar livre para pregar o Evangelho. Para que isso aconteça, é necessário que ele consiga repartir com outras pessoas o seu orçamento. Ele precisa repartir com aqueles que lideram junto com ele, porque um líder nunca deve estar sozinho, mas deve estar dentro de um contexto de presbitério, quais são as suas necessidades. E o valor a ser definido deve ser comum, acordado junto com os demais presbíteros e diante da congregação com muita transparência e com muita clareza. No caso da Igreja Batista da Floresta, igreja da qual eu sou pastor há 19 anos, tudo aquilo que eu recebo como ajuda e como rendimentos são discutidos amplamente em assembleia, são votados, aprovados, registrados em ata e incluído em todos os nossos relatórios financeiros, para que haja o máximo de transparência. E pode sempre ser revisto à luz das necessidades da congregação. Como em um período a congregação não tinha condições de prover esse sustento, então, assim que eu comecei meu ministério, durante um tempo, eu lá trabalhei sem ser remunerado. E depois fui tendo remunerações simbólicas, gradativas, até o dia em que a congregação pôde votar efetivamente um salário para cobrir as minhas despesas e as despesas da minha família e do meu sustento familiar. E de tempos em tempos esses acordos são revistos de maneira que sempre fique equilibrado entre aquilo que eu necessito e aquilo que a congregação pode fazer. E o mesmo é feito com todos os demais presbíteros, todos os demais pastores, todos os demais obreiros, todos aqueles que lideram junto comigo o trabalho na congregação local. Eu entendo que essa é a maneira que o Novo Testamento nos ensina a lidar com isso. E quanto a todos os distúrbios que nós vimos na mídia, na televisão, eles de fato são escandalosos em alguns momentos, mas eles não são um parâmetro a ser seguido e nem devemos julgar todas as igrejas cristãs evangélicas à luz
dessas experiências, porque as igrejas da mídia, via de regra, não representam a maioria esmagadora das pequenas igrejas e congregações existentes Brasil afora, com pastores, homens íntegros, presbíteros, exercitando seus ministérios de maneira honrada, de maneira sacrificada, que muitas vezes não são vistos e nem reconhecidos por ninguém além de Deus e de algumas poucas pessoas, e que na esmagadora maioria das vezes sequer tem seu sustento garantido, sua estabilidade familiar e financeira garantidas. Portanto, as críticas que são tão frequentes na mídia comumente vêm de escândalos abusivos que são apresentados pela própria mídia, mas não encontram muita referência nas Escrituras. E eu entendo que uma congregação precisa ser suficientemente madura para poder gestar, junto com seus líderes e com seus membros, a melhor maneira de ajudar financeiramente seus líderes de maneira que sua continuidade não seja prejudicada, de maneira que a obra não pare e de maneira que os obreiros também não sejam sacrificados e que não corram em vão, para usar uma linguagem das Escrituras. Portanto, mais uma vez eu gostaria de afirmar algumas coisas diante desse tempo que nós vivemos. Não é errado um obreiro receber. Não é errado uma igreja sustentar um obreiro. Todos os desvios de conduta, todos os exageros para mais e para menos, naturalmente devem ser filtrados à luz das Escrituras. Mas, sobretudo, pessoas que não andam nas congregações, não congregam, não dão dízimos e não dão ofertas, não deveriam se manifestar a respeito desse assunto, porque somente uma congregação, na sua vivência, no seu cotidiano, junto com seus líderes, sabem quais são as necessidades de um obreiro. Por isso, sempre que você pensar a respeito desse assunto, lembre-se, a Bíblia dá uma direção a respeito desse assunto. E nós precisamos, a título de seguidores de Jesus que somos, observar sempre os valores e preceitos da Bíblia antes de falar qualquer coisa, criticar ou definir valores financeiros. Com isso, eu não quero, como diz a linguagem dos jovens de hoje, passar um pano sobre todos os escândalos e abusos, porque escândalos e abusos, bem como pecados, devem ser repelidos, rejeitados, tratados à luz da Bíblia, disciplinados. As pessoas que cometem enganos, equívocos, erros, pecados devem ser afastadas da liderança e do ministério, tratadas e depois, se houverem sido restauradas, voltarem a desempenhar alguma função, se isso for possível à luz da Bíblia. Portanto, nós não podemos deixar de denunciar os erros, mas não podemos tratar a todos como se errados fossem, por causa do erro de alguns, sobretudo daqueles que se utilizam da grande mídia. Por isso, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Apegue-se àquilo que diz as Escrituras antes de pronunciar qualquer coisa, sobretudo a respeito de obreiros e a respeito de congregações. Que Deus te abençoe e que você tenha sempre nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.